Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ó, tem compra por Lucas Veríssimo, oficializada. Tem uma proposta por uma revelação colorada, tô falando do Maurício. E será que o Alan Patrick tá no bolo? Eu vou te explicar essa história. E tem mais um que vai embora. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. O Corinthians que toda hora tem nome surgindo, mas até agora nada, né? Eu sei que eu tô sendo duro na crítica, eu sei que o Augusto não assumiu oficialmente, mas o meu medo é ficar para trás, né? Muitos jogadores saindo e poucos chegando até agora. Mais um que sai, Felipe Augusto. Jogador que até teve algumas oportunidades, fez um gol importante, né, na Sul-Americana contra o Universitário do Peru, se eu não me engano, uma jogada do Renato Augusto, né, em que ele acaba fazendo um gol importante na Neoquímica Arena. Foi utilizado como reserva do Yuri Alberto, muito jovem, vendido para o Clube Bruges da Bélgica, 3 milhões de euros, 16 milhões de reais, já foi embora, é outro que sai. A gente sabe que ele não teria tanta sequência assim, eu entendo a reformulação, mas assim, tem muita gente saindo. O último apaga a luz e não tem problema nenhum. O Corinthians tinha que reformular, tem que vender, tem que fazer caixa. O grande questão é como você repõe. E aí já tem uma confirmação, que é a compra oficializada, definida, confirmada de Lucas Veríssimo. Importante o Corinthians resolver isso logo, porque ele tem contrato só até a metade do ano por empréstimo, mas tinha uma opção de compra. E aí o Corinthians já começou a negociar com o Benfica para adquirir o zagueiro, que fez uma temporada espetacular, apenas 6 meses, né? Mas ele se identificou muito, é um cara absurdo, vai voltar para a seleção brasileira, ele tem 27 anos, está no auge, forma física, madura, assim, o cara... O Corinthians precisava de um xerifão, precisava renovar, estava com zagueiros mais... né, o Gil, que já estava numa outra fase da carreira, e aí contou com bons jovens jogadores, mas que foram muito cedo vendidos, né? E aí você cita o João Vitor, o Murilo, o Robert Renan. O Corinthians não conseguiu ficar com nenhum, porque todos eles se valorizaram, e aí tem que fazer caixa, né? Enfim, a discussão é outra aqui. E aí, de repente, vem o Lucas Veríssimo e toma conta da defesa. A bola aérea dele é um negócio absurdo, cara, defensivo e ofensivamente. Então, Lucas Veríssimo está sendo adquirido por 8 milhões de euros. A informação é do portal Meu Timão, e é importante dizer que o Corinthians vai pagar esse valor, esse montante, em 3 parcelas anuais. Então, ele vai dar 3 milhões de euros, depois mais 2 milhões de euros, mais 3 milhões de euros. Vai pagar dessa maneira em 3 anos até 26 o valor total do Lucas Veríssimo. Então vai ficar um pouco mais suave, digamos assim. Vale lembrar também que o Corinthians já pagou no ato do empréstimo 1 milhão de euros para ter o zagueiro aqui e que está pagando 8, mas, entendeu? Ele valeria 9, né? E mesmo assim tem um valor AV do Benfica ainda com o João Vitor de 2 milhões de euros. Mas o Corinthians não vai abater esse valor, ao que tudo indica, pelo menos na informação do Rodrigo Vessone, vai receber esse dinheiro que tem que entrar agora no começo do ano e depois, quando tiver que pagar o Benfica, vai pagar ao final das temporadas, né? Todas elas no final de 24, 25, 26. 3 milhões de euros, 2 milhões de euros, 3 milhões de euros. Assim que o Corinthians vai pagar o Lucas Veríssimo, mas o importante é que ele fica e fecha por 4 temporadas com o timão Lucas Veríssimo, novo xerifão da defesa alvinegra. Bom, e aí, a notícia do dia foi uma proposta que o Corinthians fez para ter Maurício do Internacional. Gente, o Maurício é uma das grandes revelações do futebol brasileiro. Ele não tem tanto cartaz assim, porque sei bem do que falo, joga lá no sul do Brasil e muitas vezes não aparece no eixo Rio-São Paulo. O Inter fez um negócio da China, pegando o Maurício, ainda jovem, mais jovem ainda, com 20 anos, e mandando para lá o William Potker, para o Cruzeiro. O Maurício é base do Cruzeiro. E o Maurício veio e se formou como jogador no Inter. E sob comando do Eduardo Cudê, que dá mais atribuições para jogadores técnicos com a bola no pé, o Maurício se destacou demais nessa temporada. Chegou no auge assim, dessa passagem, da sua forma física e técnica. Titular absoluto, meio armador, canhoto, de muito dinamismo intenso, que atua em várias frentes ali, do meio para frente, jogador espetacular. É um jogador que vai pegar a seleção ali na frente, que está sendo assediado pelo mercado europeu, não é de hoje, e já teve interesse, inclusive, do Flamengo. O Inter tem 50% do Maurício, apenas. E o Inter sempre quis, para si, 8 milhões de euros por esses 50%. A questão é, o Corinthians, segundo informação acho que da Gazeta, é a primeira informação que quem dá é a Gazeta, mas o GE confirmou. O Corinthians fez uma proposta de 8 milhões de euros por 70%.
Então o Inter não pegaria essa fatia inteira. O Inter quer 8 milhões apenas pelos seus 50%. E o Corinthians faz a proposta de 8 milhões por 70%. Aí você teria que negociar aqui e ali. A grande questão é que o Inter já recusou. Por quê? Por algumas situações. Primeiro que o Inter não quer reforçar nenhum rival brasileiro. Ainda mais o Corinthians, né? Vou contar um negócio só para você. O Inter entende o Corinthians como rival. O Inter odeia tanto o Corinthians quanto o Grêmio. Né? Só para falar que os colorados têm um histórico. Cara, ninguém perdoaria o presidente Alessandro Barcelos, que recém foi reeleito, se ele negociasse Maurício para o Corinthians. O Flamengo chegou a sinalizar uma proposta e o Inter não quis saber. O Corinthians, muito menos. Foi recusado. Não sei se o Corinthians vai subir a pedida e daqui a pouco o Inter vai reconsiderar. Acho difícil. Porque assim, a gente está tratando de um excelente valor. Gente, estamos falando de quase 40, mais, né? Mais de 40 milhões de reais. E segundo informações, seriam valores através de cotas de televisão, que o Corinthians estaria dispensando aí para contratar, né, para comprar o Maurício. 8 milhões de euros no Lucas Veríssimo, mais 8 milhões de euros no Maurício. De novo, a gente está falando de um grande nome do futebol brasileiro, em grandes cifras, mas que o negócio não se concretiza. Mas assim, também é difícil, né? Você vai tentar tirar o Maurício do mercado interno. O Inter recusou, não quer reforçar um rival e entende que em 2024 ele pode se valorizar ainda pelo pré-olímpico, ele pode ser convocado, enfim, pode se valorizar ainda mais e ali na frente o Inter pode pegar um valor maior. E daqui a pouco o Inter pode pensar o seguinte, bom, se o Corinthians está oferecendo 8 milhões de euros, mesmo que por 70%, a gente pode pegar um valor maior de um clube de fora. Então, assim, Maurício não vai sair do Inter e achei muito estranha a notícia, quando eu olhei e falei, será? Pô, o Inter não vai liberar o Maurício para o Corinthians e não vai. Não vai liberar para o Corinthians, não vai liberar para o Flamengo, não vai liberar para ninguém. Eles já perderam o Johnny, que é um titular absoluto lá, e tem convivido com esse assédio aí do Maurício. Tem a tendência, né, estavam tentando contratar o Gustavo Scarpa e mesmo assim, não dá para comparar. O Scarpa, jogadoraço, 29 anos, o Maurício 22, o Maurício é um grande ativo do Inter. Eles não vão negociar. E aí tem a informação do Wagner Martins de que o Corinthians teria tentado o Alan Patrick também. O Alan por mais 4 milhões de euros. Então, na verdade, a do Inter, segundo informações que vêm lá do Sul, era uma proposta de 10 milhões pelo Maurício e mais 4 pelo Alan Patrick. Essa informação foi rechaçada, ela foi confirmada por 8 apenas para o Maurício e nada para o Alan Patrick. Mas lá no Sul teve um zum de que o Corinthians teria oferecido 4 milhões de euros para o Alan Patrick. Bom, vamos lá. Para o mercado externo, a multa do Alan Patrick, 32 anos, destaque absoluto do Inter em 2023, ela é de 5 milhões de euros. A multa. Para o mercado interno é 60 milhões de euros. Então não adianta depositar que não leva. Se o jogador quiser sair, bom, aí tem que negociar com o clube. E o Alan Patrick ganha 1 milhão e 100 mil reais de salário no Internacional. Então a tendência é que ele não saia. E pelas informações, o Corinthians não procurou o Alan Patrick. Procurou sim o Maurício. O Maurício faz parte do centro de análise de mercado lá, comandado pelo Thiago Gasparino, como um jogador interessante. O Alan Patrick não. Então a informação que chegou lá no Sul, ela pode ser muito por conta dos empresários, né? Nesse momento tentando valorizar alguns jogadores lá, especialmente esses dois, para que haja renovação, aquela coisa toda. É muito comum nessa época e a gente tem que filtrar. Maurício tem proposta, Alan Patrick não, o Inter não iria liberar nenhum dos dois e não vai liberar o Maurício. Essa é a informação que nós temos. Por enquanto, segue efetivamente de oficial Lucas Veríssimo, o lateral esquerdo Hugo e o volante Ranieri, que está bem encaminhado. E agora a saída do Felipe Augusto. De confirmações é o que temos. E cada dia que passa, a gente vai tentando trazer novidades para tentar montar esse Corinthians 2024. Mas está difícil, porque toda vez que o Corinthians bate num nome, Gabigol, esfria. Soteldo, vai para o Grêmio. Maurício, recusado. Todo dia a gente comenta um nome diferente aqui. Vamos ver de que forma o Augusto Melo está com um desafio enorme, hein? Montar um time competitivo para a temporada seguinte. O que vocês acharam? Comentem aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!